Olá pessoal, aqui quem está falando é Nathan. Vamos estar dando sequência na nossa matéria sobre soldagem e continuando com o assunto ainda sobre soldagem por eletrodo revestido, certo? O nosso último slide foi esse, né? Na verdade foi sobre os defeitos. Eu gostaria de estar reforçando um pouco sobre essa questão da força de ruptura, essa tensão de ruptura ou tensão de tração do eletrodo, ok? Muitas pessoas tiveram dificuldade no exercício, na atividade, e não conseguiram encontrar, não soube o que responder, muitas pessoas erraram essa questão. Então eu vou estar até dando mais uma reforçada aqui. Certo? Então, aonde nós temos aqui o E70XY, como exemplo na atividade, foi utilizado o E7018 e o E6013. No E7018, ou melhor, vamos pelo 6013. No E6013 eu perguntei o que equivale o número 1. Então se a gente for ver, é 60xy. O x é o equivale ao número 1 do E6013. Então o que equivale, né? O que significa o número 1 no E6013? O número 1 se refere ao número de posições de soldagem, certo? E isso é uma posição satisfatória para o processo. Então significa o quê? Que essa posição vai satisfazer a função do eletrodo. Ela tem algumas propriedades que devem ser trabalhadas, né? E dentre elas, né, uma delas é a posição de soldagem. Então, o número 1 do E6013 significa, né, que é o número referente à posição de soldagem, e o 1 especificamente significa qualquer posição. Então quer dizer que esse eletrodo E6013 ele pode soldar em todas as posições possíveis para um processo de soldagem por eletrodo revestido, certo? Então aí seria o que equivale ao X, que equivale a um número, e esse número equivale a uma posição de soldagem. O Y, né, vamos usar como exemplo, ainda não foi pedido em exercício, mas né, só para estar dando uma recapitulada também. O Y no E6013 equivale ao número 3. Na nossa aula sobre eletrodos, eu expliquei sobre a questão desse valor, esse número, e esse número ele é tabelado, certo? Então o fornecedor, né, o fabricante que te vende esse eletrodo, ele tem uma tabela. E nessa tabela você vai ir no número, certo? Por exemplo, é 6013, então seria o número 3 da tabela do revestimento, e nele vai estar especificando a parte desse eletrodo. Então, né, lá na tabela vai estar especificando o número que indica o tipo de corrente, certo? Então lá vai estar especificando qual é o tipo de corrente elétrica que vamos estar utilizando para fazer a soldagem com esse eletrodo e o tipo de revestimento desse eletrodo. Lá vai estar as especificações e as características e as propriedades do revestimento do eletrodo, certo? Então esse equivale a um número, e esse número equivale ao que está demonstrado pela letra Y aí. O 70 também foi utilizado em exercício, onde foi utilizado o mesmo valor que é o 70, onde né, foi a última questão. Eu coloquei o que equivale ao número 70 no eletrodo E7018. Então o 70, olha aí, resistência à ruptura da solda, ou ainda resistência à tensão, né? Ou tensão de tração, ou tensão de ruptura. Tudo isso aí estaria certo, certo? Então é a resistência de ruptura da solda. Esse é o valor, a indicação, é o quanto ele aguenta essa resistência à ruptura. E a unidade dela, qual é a unidade dessa resistência? Tá aí, ó.
KSI, ok? Essa é a unidade que os eletrodos são feitos, né, e padronizados para estar seguindo esse valor de unidade, correto? Então, pessoal, nós temos essas questões aí onde ficaram muito vagas, muitas pessoas erraram essas perguntas, correto? Então, quem tiver com alguma dúvida, ter ficado com alguma dúvida ainda, pode estar me chamando, que eu explico novamente, não tem problema algum, correto? Quem quiser também pode estar acessando o vídeo, né, sobre as nossas aulas sobre eletrodo, e lá vai estar muito mais bem explicado do que essa recapitulada que eu fiz aqui hoje, ok? Então aqui eu coloquei como, né, unidade mais usual em empresas, que é o megapascal. Então eu fiz com que essas tensões que estavam em KSI, que é essa tensão de ruptura, ela fosse transformada de KSI para megapascal, que é uma unidade, né, também aí de pressão, que tensão é a mesma coisa que pressão, correto? Então aí nos mais usuais, né, que é o E6013 e o E7018, por exemplo, eu já fiz esse arredondamento, esse cálculo e esse arredondamento de KSI para megapascal. Então o E60 ele deve obrigatoriamente, né, conceder essa resistência aí de 415 megapascal. E o E70 de 485 megapascal. Então podemos perceber que o eletrodo E70 ele tem uma resistência maior que o E60, ok? Então tem esses detalhes. Outra coisa, esses valores são os valores mínimos admissíveis, certo? Isso é padrão. Normalmente as empresas fabricam eletrodos, né, com tensões melhores do que essa, certo? Eles nunca trabalham em cima desse mínimo. Então são valores maiores, né, onde a gente vai estar trabalhando com resistências melhores também, correto? Então aí é só para estar dando uma relembrada sobre o assunto. Então sobre os processos aí, né, as falhas que podem acontecer, a gente falou sobre, né, o processo de mordedura, fusão incompleta ou penetração inadequada, fusão inadequada, trincas e porosidades, certo? Então aí tá os defeitos que podem acontecer nesse processo de soldagem por eletrodo revestido. E na última aula, né, falamos sobre isso, foi onde finalizamos a matéria da aula passada, onde acabamos esse assunto sobre defeitos. E quem quiser estar dando uma relembrada sobre, né, o porquê de cada defeito desse acontecer, porque isso não tem em slide, né? Isso tem somente durante a aula, quando eu gravei. Então dá uma olhada na última aula que vocês vão saber, né, alguns possíveis causas que podem, né, causar essas falhas, esses defeitos no processo de soldagem. Então, pessoal, né, com um pouquinho de ganho de tempo aqui em cima da aula passada, porque eu achei necessário a gente estar dando uma relembrada, vamos estar seguindo a matéria agora, correto? Então, olha só, a figura no próximo slide, né, ela apresenta os tipos de juntas soldadas, conforme o arranjo do material de solda em união ao material de base. Então, significa o quê? Existem diferentes tipos de juntas, que são as juntas soldadas. Então, ela tem um arranjo, né, uma geometria apropriada para cada tipo de junta. E essa geometria, né, esse arranjo, ele se dá a posição do material da solda em união à posição do material de base, né? Então, podemos ver que existem diferentes tipos de ligações soldadas. Vocês vão ver aí na próxima imagem. Segundo a posição da solda em relação ao material de base. Então, nós temos como letra A solda em entalhe e ligações de topo. A letra B, solda de filete. E a letra C, solda de
entalhe, ligação em T, certo? Então, como eu vou passar para o próximo slide, vou repetir as letras para que vocês possam assimilar o nome à imagem. As juntas que estiverem demarcadas no A são soldas de entalhe e ligação de topo, certo? Vou estar explicando o que é um entalhe e essa ligação de topo. A letra B é soldas de filete, certo? Então, solda de filete, vou estar explicando também os filetes. E letra C, solda de entalhe, ligação em T. Então, é a mesma solda de entalhe, porém essa ligação é feita em T, correto? Então, como letra A, nós temos aí a solda por entalhe, né? Ou ainda de topo, aonde significa o quê? Que o nosso material, vamos dar uma circulada aqui, essa é a nossa ligação de topo. Então, a gente está soldando um material relativamente de topo com outro, certo? De face com outro, como está riscado aí na imagem. O entalhe, pessoal, é esse espaço entre uma peça e outra. Isso é o que nós chamamos de entalhe, ok? É o espaço, né? Um gap entre uma peça e outra que está sendo soldada. Isso é o que nós chamamos de entalhe. E topo por ter essa condição de ter uma frente à outra, certo? Onde a gente quer soldar uma peça de frente com a outra, que é o que nós chamamos de solda de topo. Ainda na letra B, nós temos agora os outros tipos de soldagem, que é a soldagem por filetes. E os filetes nada mais são que os cordões de solda, onde vocês podem ver esses pontinhos pretos, certo? Isso são os nossos cordões de solda. Então, nós fazemos as soldas filetadas, certo? E elas você pode ver que podem ser sobrepostas, vamos estar explicando nos próximos slides também, ou ainda de ligações tipo T, ok? E aqui nós temos a soldagem do processo C, que é de entalhe, porém em ligação T. Então, significa que nós temos uma peça e outra peça fazendo o T. E nós vamos ter o mesmo espaço aqui, que é o nosso espaço de entalhe. Em casos específicos, nós poderemos ter o que nós chamamos de chanfro, certo? Por exemplo, assim, onde nós teremos que preencher toda esta área com solda. Então, nós chamamos isso de chanfro. Também estaremos falando na próximo slide. Ok? Então, tipos de chanfro e suas aplicações de soldagem. Primeiro, o que é chanfro? Chanfros são aberturas ou sulcos realizados nas superfícies das peças a serem unidas por soldagem, a fim de prepará-las para que, após o processo de soldagem, possuam as características dimensionais, superficiais e resistências desejadas. Então, o entalhe é uma abertura ou um sulco. Sulco é um espaço, né, onde nós temos entre uma peça e outra. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos preparando essas determinadas peças, essas peças que nós chamamos de material base, nós estamos preparando para o processo de soldagem. Né? Nós estamos criando espaço, sulcos, né? Aberturas, para que nós possamos preencher todo esse espaço com solda, assim fazendo uma união melhor, né? Com qualidades melhores e propriedades também melhores, certo? Então, com isso, né, nós estamos seguindo as dimensões da peça, não vamos perder essa dimensão geométrica dela, nós vamos estar continuando com essas dimensões, certo? As suas superfícies também estaremos, né, resgatando ela, mantendo ela ainda original. Claro que nós vamos ter, né, toda a questão da solda em si aplicada, porém depois de um leve acabamento,
vocês vão poder ver que o material vai ficar com as dimensões iguais, a superfície igual e a resistência desejada, onde em alguns casos, na utilização do chanfro, nós podemos aumentar a resistência do material base, certo? Isso é muito interessante também, nem todo mundo sabe disso. A pessoa acha que você em chanfrar, você simplesmente está unindo as peças e depositando mais material. Mas além disso, que é unir a peça e depositar o material, você também pode estar aumentando a propriedade do material, certo? Aumentando a resistência dela através desse processo de soldagem e na utilização de chanfros corretos também, certo? Então aqui nós temos, primeiramente, juntas de topo, juntas de canto, juntas de aresta e juntas sobrepostas. Para as juntas de topo, nós temos a junta I, que é uma peça colada sobre a outra, certo? E a gente vem com uma camada de solda nesta região, ok? Fazendo esta região de solda. Isso é o que nós chamamos de junta I. Junta I com fresta, nada mais é que o nosso entalhe. Essa fresta é o entalhe, que é o espaço entre uma peça e outra. Com isso, nós vamos estar preenchendo aqui também com solda. Para juntas de I de ambos os lados, é porque simplesmente nós vamos ter solda aqui e aqui, correto? Em casos específicos, nós teríamos somente nessa posição. Chanfro V. Nós temos a peça chanfrada a 45 graus de um lado e 45 graus de outro. Com isso, nós formamos a inclinação, um ângulo de 90 graus, certo? E percebam que faz a geometria de uma letra V. Por isso que nós chamamos de chanfro V. Ainda, chanfro duplo V ou K, ou X, desculpa, porque a geometria se dá na ideia de um X. Percebam, um X, onde nós temos um V para cima e um V para baixo. Então, tem pessoas que chamam de duplo V ou pessoas chamam de X. Então, né, esse é outro tipo de chanfro de topo. Lembrando que todos esses são chanfros de topo. Meio V, nós temos um material sem ser chanfrado e outro material chanfrado. Aí, normalmente em 45 graus. Ok? Formando aí a metade de um V. Porque se fosse o V inteiro, você iria para cá. Porém, é só meio V. O K é onde nós temos também uma amostra sem chanfro e uma amostra o que seria a metade do X, né? Então, formando aqui a letra K, percebam, certo? E nós temos ainda o chanfro U, que é onde faz realmente a letra U. É bem parecido com o V, né? Só que ele tem uma angulatura, não é reto. Pessoal, juntas de canto. Desculpa, deixa eu tirar isso aqui da frente. Juntas de canto, nada mais é que são soldas realizadas no canto da peça. Então perceba V, onde a gente faz o símbolo de V também. Aqui V e filete, porque nós temos o V em cima e o filetezinho no canto.
E aqui simplesmente filete, só que nesse caso nós temos as duas peças retas. E estamos preenchendo esse espaço com solda. Esse é a solda por filete, em junta de canto. Em junta de aresta, nós temos, um material colado um sobre o outro e soldamos nesta região. Isso para o I, quando os dois são ligeiramente encostados uns sobre os outros, desta forma. E soldamos aqui. No V, nós temos a abertura também, do material, formando o V. Ainda em juntas sobrepostas, nós temos o material um sobre o outro. Nesse caso, a gente tem por filete, que é essa solda de canto, ou ainda duplo filete, que são dos dois lados. Em casos específicos, precisamos soldar os dois lados. Em alguns casos, somente um lado basta. Correto? E juntas de ângulos. Nós temos aqui em ângulo por filete, nesse caso, duplo filete, meio V, já expliquei a questão do meio V, e ainda o K, porque nós temos a própria letrinha K aqui. Certo, pessoal? Então, tipos de ligações soldadas, segundo a posição relativa da peça. Certo? Então, nós temos aí como imagem a solda de topo, quando é realmente de topo uma contra a outra, de ângulo, soldas de canto, de aresta e sobrepostas, certo? Então essas aí são os tipos relativos da solda, de acordo com a posição da peça e o tipo de ligação entre uma peça e outra. Pessoal, esse slide se encerra aqui. Eu vou estar passando um outro slide para a gente estar dando continuação na matéria e seguindo com o nosso estudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar, que a gente pode estar batendo um papo sobre isso e eu esclarecendo essas dúvidas para vocês. Então fica assim, qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima aula.